Olá, estudante do primeiro ano do ensino médio. Eu sou Adelina Azevedo, professora de Química, e o propósito da nossa aula hoje é tratar do assunto grandezas químicas, que é o conteúdo disponível no PET volume 4, nas semanas 5 e 6. O propósito da nossa aula é levar você a conhecer a evolução do conceito de massa atômica, número atômico, massa molecular, massa molar e a grandeza mol. Tudo isso para você desenvolver as seguintes habilidades: conceituar grandezas químicas e a grandeza química, quantidade de matéria, compreender e efetuar cálculos que envolvam as grandezas quantidade de matéria, massa molar, volume molar e constante de Avogadro. Bem, nós vamos falar de grandezas, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. O ser humano sempre mediu as coisas. A distância de um espaço até o outro, o tamanho de uma pessoa, a massa de um corpo, e assim, por exemplo, o tempo. Agora, como medir átomos e moléculas, que são partículas infinitamente pequenas e não são visíveis? Os estudos para a medida de átomos e moléculas, para quantificar essas entidades, são anteriores ao modelo atômico de Dalton. As metodologias utilizadas pelos cientistas no século XVIII e XIX foram imprescindíveis para esse evento. E todas as medidas, elas possuem valores o quê? Relativo. O que é um valor relativo? É comparado. Medir é comparar. E, por fim, a gente tem o seguinte: em 1961, ocorreu a Conferência da União Internacional de Química Pura e Aplicada, e lá foi determinado que a massa atômica dos elementos, que é a soma da quantidade de prótons e de nêutrons que tem no núcleo do átomo, seria baseada no átomo de elemento químico carbono, isótopo 12, porque é o elemento químico que existe em maior abundância na natureza. Lembrando que a massa do elétron, ela é 2.000 vezes menor do que a massa de um próton. Por isso, não se considera, a massa do elétron é considerada desprezível. Então, vamos primeiro falar do padrão de massa atômica, representada por U, unidade. Aqui, pegou-se o elemento químico isótopo 12, o átomo do elemento químico isótopo 12 de carbono, estabeleceu-se que a massa dele seria 12, dividiu-se essa massa em 12 pedaços, 12 partes, e cada partezinha dessa aqui passou a ser uma unidade de massa atômica. Então, quando eu digo que a massa do elemento químico hélio corresponde a 4 unidades de massa atômica, eu estou dizendo que a massa do átomo do elemento químico hélio corresponde a 4 partezinhas daquela do elemento químico carbônico isótopo 12. Quando eu digo que a massa do elemento químico oxigênio é 16 unidades de massa atômica, eu estou dizendo que a massa do elemento químico oxigênio tem 16 partezinhas dessa aqui, ó. Tem 16 unidades dessa aqui. Bem, mas onde eu encontro a massa atômica dos elementos? A massa atômica dos elementos, ela é essa massa aqui da tabela periódica, tá? No caso dessa tabela aqui,
ela vai aparecer sempre no quadro do elemento, onde o elemento químico está na tabela periódica, né? Vai mudar a posição porque tabelas diferentes vai apresentar nas posições diferentes. Bem, então, por isso, essa tabela, por exemplo, aqui, a legenda está aqui embaixo. A massa é o que está aqui em cima. Ok, mas se elemento químico é um conjunto de partículas, de átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, não representa só uma partícula, então por que eu só tenho um valor de massa para um elemento químico? Aí, nós vamos ver o seguinte, para determinar um único valor, tá? Para determinar um único valor para a massa atômica do elemento químico, é feito o cálculo da média ponderada da abundância isotópica desses elementos na natureza. Por exemplo, 76% dos átomos de cloro encontrados na natureza tem massa atômica 35. 24% tem massa atômica 37. Então, para determinar um valor único de massa atômica para o elemento químico cloro, que vai aparecer na tabela, que é a unidade de massa atômica, é feito o quê? O cálculo da média ponderada. Então, esse número de massa atômica que aparece na tabela periódica, que é a soma de prótons mais nêutrons, ele é determinado baseado na média ponderada da abundância dos isótopos encontrados na natureza. Nesse caso, outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui, ó, é o elemento químico ferro. O elemento químico ferro, a unidade de massa atômica dele é 56. Ele tem 56 unidades de massa atômica. Acontece que seria mais correto, em vez de um valor único, mais adequado, tá? Falar de faixa de variação. Porque o elemento químico ferro encontrado nas rochas ígneas, aqui está o padrão de massa atômica dele, dos isótopos, os das rochas sedimentares. Então, como a massa do elemento químico ferro é 55,845, e na maioria das tabelas apresenta já arredondado para 56 unidades de massa atômica, esse valor de 56, ele não representaria bem os átomos de ferro que são encontrados nas plantas e nos animais, e nem representaria bem os átomos do elemento ferro encontrados nas rochas ígneas, tá? Então, recapitulando massa atômica, pega a variedade alotrópica, isotópica do elemento químico na natureza, faz a média, calcula a média ponderada desse elemento e, com isso, chega-se no valor de massa atômica encontrado na tabela periódica. Daí aparece o valor da massa atômica da tabela periódica. Agora a questão da massa molecular. O que é massa molecular? Vai ser a massa de uma molécula. A massa de uma molécula é a soma das massas de todos os elementos químicos que formam essa molécula. Por exemplo, aqui eu tenho o CO2. O CO2 tem 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. A massa atômica do oxigênio é 16, então eu tenho aqui 16. A massa atômica do carbono é 12. Esses valores aqui são aqueles que eu mostrei na tabela anterior, os que estão na tabela periódica. Então, quando soma 16 mais 12 mais 16, a gente vai achar 44 unidades de massa, 44 unidades. É como se eu pegasse uma molécula de carbono e colocasse na balança, uma molécula de CO2, né, de gás carbônico, colocasse na balança, eu ia ter 44 unidades de partezinha daquela lá atrás. Só mostrando como que se calcula a massa molecular. Aqui eu tenho o ácido carbônico. Então, eu tenho 2 hidrogênios, então 2 vezes 2. 1 átomo de carbono, 1 vezes 12. 3
oxigênio 3 vezes 16, então eu tenho 62 unidades de massa unidades, né? Então, esse é como eu faço para calcular a massa molecular. Agora, nós temos a outra grandeza, que é a grandeza quantidade de matéria. A grandeza quantidade de matéria, ela indica quantas partículas existem numa determinada amostra da matéria. Essa partícula ela pode ser íons, pode ser átomos, pode ser elétrons, pode ser molécula, tá? Então, e a unidade de expressão de medida é o mol. Então, em química, quantidade de átomos, moléculas, partículas, são tudo indicado usando a unidade de medida mol. Essa quantidade de matéria, ela, medida em mol, ela é uma grandeza base do Sistema Internacional de Medidas. E um mol representa um valor constante, chamado de constante de Avogadro, ou hipótese de Avogadro. E o valor de um mol corresponde, em um mol de qualquer espécie, tem sempre essa quantidade aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, sempre que eu falo de um mol de moléculas, eu estou falando de uma quantidade de moléculas correspondente a 6 vezes 10 a 23. Olha, se eu falo de um mol de átomos, eu digo que eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu falo um mol de moléculas, eu estou falando de uma quantidade correspondente a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu falo de um mol de íons, a mesma coisa. Se eu falo de 2 mols de água e eu quero saber quantas partículas, né? 2 mols de moléculas de água, e eu quero saber, por exemplo, quantas moléculas existem, basta eu multiplicar por 6 vezes 10 a 23, que esse é o valor constante de um mol. Com relação à massa molar, tá? Eu usei esse mesmo exemplo lá atrás para a gente falar de massa molecular, que é quando eu somo a massa de todos os átomos que existem na molécula, as massas atômicas, que seria 16 do oxigênio, mais 12 desse carbono, mais 16 do outro oxigênio. Daria um valor de 44 unidades. A massa molecular, ela é numericamente igual à massa molar. Ela só muda o quê? A unidade de expressão de medida. Em vez da gente colocar unidades, a gente coloca o quê? Gramas por mol. Então, quando a massa molar do gás carbônico, a massa molecular é 44 unidades de massa atômica. Já a massa molar é 44 gramas por mol. Essa é a relação. Outro exemplo, eu tenho aqui a água, tá? A massa molar da água. Primeiro eu calculo a massa molecular, vai ser 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, a massa dele na tabela é 1, a massa atômica. 1 vezes 16, porque eu tenho 1 átomo de oxigênio, então 1 vezes 16 é 16. Quando eu somo, eu tenho 18 unidades. Aqui, eu estou calculando massa molecular. Agora, qual é a massa molar da água? A massa molar da água também vai ser 18, tá? Só que, também vai ser 18. Só que em vez de eu usar a unidade, eu uso gramas por mol. O que implica que em 1 mol de água, eu tenho 18 gramas de água. Se eu tiver 2 mols, eu vou ter o quê? 36 gramas, que é o dobro. Então, voltando, né? Relacionando. 1 mol
tá? Relacionando o mol com número de mols, tá? Um mol sempre vai... Se eu tenho aqui, ó, mol com número de mols, 6 mols, vai ter 6 vezes 1 mol. Relacionando o mol com unidade, tá? 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades, partículazinhas. Relacionando o mol com massa, aí vai depender dos átomos que compõem a substância. Por exemplo, 1 mol de ferro tem 56 gramas. 1 mol de água tem 18 gramas. E quando se trata de volume molar, tá? Volume molar é qual o espaço ocupado por 1 mol de qualquer substância gasosa nas condições normais de temperatura e pressão. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de gás vai ocupar sempre o volume de 22,4 litros. Então, isso é o que nós chamamos de volume molar, que é o volume que 1 mol de substância gasosa ocupa. Fazendo uma relação aqui entre a massa molecular e a massa molar, tá? Numa reação química. Vamos observar. Aqui eu tenho uma reação de neutralização entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Aqui, ó, e eu estou fazendo a relação entre essas duas massas, a massa molecular e a massa molar, tá? Então, veja, eu tenho 1 mol, esse aqui é o coeficiente. Aqui eu tenho o coeficiente da proporção em mol. Então, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio para formar o quê? 1 mol de sulfato, que é um sal, e 2 mols de água. Isso aqui é a atomicidade em quantidade de elemento da substância, né? Aqui embaixo. Para eu calcular a massa molar do ácido sulfúrico, vai ser 2 vezes 1, porque eu tenho 2 elementos químicos, 1 vezes 31, que é a massa do enxofre, mais 4 vezes 16. Eu vou achar uma massa o quê? De 98 gramas. Então, eu tenho, como eu tenho 1 mol, eu tenho 98 gramas, tá? A massa do hidróxido de sódio é 40 gramas. Como eu tenho 2 mols aqui, ó, eu vou ter 80 gramas. E aqui eu vou ter a massa do sulfato de sódio, que é 142 gramas, mais 36 gramas de água. Então, aqui, eu pego o coeficiente, que eu leio ele em mol, e a partir dele, eu posso fazer as outras relações entre as massas. Bom, aqui estão as referências, onde foi consultado para a gente elaborar essa aula e também para fazer o seu PET. Esse conteúdo está dividido no PET em 2 semanas. Faça um bom estudo. Busque ajuda com o seu professor de matemática, porque nós estamos trabalhando com grandeza, com quantidade, com medidas. E muito obrigado e até a próxima.